Então, boa noite novamente, Thales e Eric, né? Sejam bem-vindos aí, mais uma aula de desenho técnico. E essa é a última aula, né? Antes aí do período de festas, Natal e Ano Novo. Já aproveitando, já estou desejando vocês, né? Feliz Natal aí, um ano novo cheio de oportunidades, né? Vocês tenham sucesso aí, tá certo? E nossa aula de hoje é importante porque ela vai consolidar uma fase toda, né? Pelo menos assim, as unidades que nós já estudamos. Então, eu preparei essa aula mais no sentido de fazer um fechamento com vocês e dar a vocês subsídio para que vocês possam trabalhar o caderno 2, tá certo? E já preparando vocês para as próximas atividades assim que a gente retornar em janeiro, tá bom? Então, o que acontece, né? Antes da gente iniciar, Thales e Eric, dá uma olhadinha nessa planilha aí. Acredito que vocês já conhecem nessa distribuição aí de atividades. Vocês estão conseguindo ver? Sim, professor, estou vendo aqui. Olha só, até no item 4, atividade, avaliação 1, já está ok, já recebi, né? Já estou em processo de correção. Menos o caderno 1, né, professor? Hein? Menos o caderno 1, né? Menos o caderno 1 que eu vou recolher depois, junto com a pasta, né? Dentro da pasta. Mas eu digo assim, já foi solicitado, né? Você já deve ter, pelo menos, terminado. Eu acho que já finalizaram aí, ou talvez já estejam no final. Com relação ao item 5, estudo dirigido, eu vou liberar ele para vocês no dia, lá para o dia 5, por aí, na hora que eu voltar, tá bom? A gente retorna, né? Aí já eu libero para vocês, vocês vão ter um prazo para fazer. Aí, depois, em seguida, a avaliação 2, ela precisa acontecer até dia 19, tá, gente? Isso já foi tudo definido lá no nosso planejamento no ano passado, no início do curso. Mas eu estou só lembrando vocês aí, para a gente não perder a referência, né, das datas, etc. Depois vem a pesquisa orientada, daí para frente. Agora, o mais importante para nós aí é essa data aí do dia 18, porque vocês viram lá que o Cefet, ele apertou um pouquinho nosso calendário. Mas a gente vai conseguir fazer. Eu estava olhando aqui o planejamento, acho que vai dar certo, tá bom? Eu estou me ajeitando aqui. Algumas aulas que a gente fez no semestre passado, eu andei fazendo tipo um condensado, né? Fazendo uma fusão aí de umas 2 ou 3 aulas, para a gente conseguir encerrar dentro do período aí que está sendo proposto aí. Tá bom? O caderno 2 está em andamento, aí vocês podem continuar trabalhando nele. Alguma dúvida, gente? Não, por enquanto tá ok. Então tá bom. Outra coisa importante que a gente vai precisar fazer, eu já tinha até comentado com vocês a respeito do AutoCAD. Então, esses dias que estão aí, olha, do dia 22 em diante, até o dia 2 de fevereiro, que é o período que eu considero que vocês teriam para se preparar, para ficar, digamos assim, pelo menos conhecendo o básico do programa, para vocês terem condição de fazer o projeto final, que é o projeto integrador, que no projeto integrador a gente vai utilizar algumas ferramentas do programa. Então, fazendo o cálculo rápido aí, dá em torno de 12 horas e vai ser feito na atividade assíncrona, de quarta-feira. Então, todo o material referente a esses dias aí, eu vou começar a entregar para vocês a partir de amanhã. Então, eu vou solicitar a vocês que utilizem o horário assíncrono para fazer, né, para acompanhar as orientações que vão estar lá. Serão aulas gravadas, né, que vocês vão assistir. São aulas curtas, né? Eu considerei aí, para cada dia desse aí, olha, né, então nós temos aí 6 dias, não é isso? 1 hora aula aliás, são 2 horas aulas para cada dia, fazendo as contas aí, 6 vezes 2, 12. Então, 12 horas, nós vamos trabalhar aí basicamente 12 atividades focadas no programa, tá?
mas isso não vai consumir o tempo todo, não. É coisa rápida. Então, eu só vou pedir a vocês para não perder a sequência. Quer dizer, no dia 22, e depois no dia 5, e por aí vai. Que vocês façam na sequência. E eu vou estar divulgando para vocês também os links dentro da sequência. Não vai ser tudo de uma vez, não. Para vocês não terem, assim, dificuldade, né, para seguir aí a sequência. Tá bom? Então, eu estou chamando de instruções técnicas. Então, amanhã eu já vou enviar para vocês a primeira instrução técnica referente ao programa. Tá bom, gente? E aí, por diante, vocês vão seguindo aí o ritmo até fechar. Bom, vamos lá. A aula de hoje, aula 7, elementos normalizados do desenho técnico. Então, o objetivo nosso hoje é conhecer as principais normas aplicadas ao desenho técnico. Eu vou falar, né, pelo menos assim, a parte básica dessas normas, aqui os detalhes principais que você precisa saber, né, para até mesmo para poder aplicar, né, nos desenhos, e entender como os desenhos definitivos devem ser elaborados. Então, o que acontece? Nós precisamos agora, nesse momento, trabalhar com vocês no sentido de que vocês comecem a perceber que tipo de informação, qual que é a característica desse desenho definitivo, como que esse desenho se apresenta. Porque até então, o que nós estamos fazendo aqui é trabalhando os conceitos, né? Nós vimos muito aí a respeito do desenho projetivo, do desenho não projetivo, e a partir de agora a gente precisa sistematizar melhor isso. Então, quando eu falo para vocês de elementos normalizados do desenho, é justamente como que a norma trata a questão do desenho técnico e que tipo, né, de organização esse desenho precisa ter para ele se tornar efetivamente, né, um desenho técnico. Semelhantemente a um desenho que a gente normalmente vê aí na indústria, né, e em diversas áreas aí. Então, eu gostaria, né, que vocês acompanhassem. Se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa aula de hoje. Então, aqui outra coisa também é o seguinte, Thales e Eric, pode ser que eu fale alguma coisa aqui que eu já falei, mas aí o sentido da aula é justamente esse, é fazer o fechamento, pegando um gancho no que já foi falado e consolidando, né, os outros conceitos que ainda não foi comentado aqui com vocês. Tá bom? Então, hoje, né, se tudo der certo, dentro do tempo que a gente planejou, vocês vão sair daqui já, pelo menos, assim, mais bem preparados, né, para desenvolver esse tipo de desenho que eu estou colocando aí, que é o desenho definitivo. É um desenho tecnicamente mais elaborado, tendo aí como base, né, a nossa norma, né, a norma técnica. Aí eu faço a pergunta para vocês dois. Quais são as modalidades de desenho técnico? Nós já vimos esse conceito. Vocês estão lembrados? Rapidinho aí, vê se vocês conseguem lembrar. Nós temos várias modalidades de desenho técnico. Vocês lembram dessas modalidades? Sabem classificar? Desenho livre, desenhos. Eu li na planilha lá, gente. Eu não sei o nome dele, não, mas eu sei quais são. E aí, Thales? Projetista. Desenho arquitetônico, geométrico. Já foi bastante falado aqui no curso. Tudo bem, olha, não tem problema não. Eu sei que vocês não estão lembrando, porque é uma classificação técnica, né? Normalmente a gente não lembra. A gente lembra, mas não consegue falar. Não tem problema não. Agora, vamos lá. Presta atenção, então. Para a gente começar a falar, né, de elementos normalizados do desenho técnico, a primeira coisa é a gente entender que não existe só um tipo de desenho, tá ligado? Ó, os desenhos, né, principalmente os desenhos industriais, existem várias modalidades de desenho. Então, o que acontece? A primeira norma que a gente considera aqui, que é uma norma de referência,
é a NBR 10647/89. 89 é o ano da norma, tá, gente? E essa norma está em vigor e ela trata justamente de organizar toda essa parte, né, de classificação, de estruturação. Então, ela define, né, por exemplo, em linhas gerais, como que os desenhos técnicos precisam ser organizados. Então, essa é a norma, ela é uma norma, assim, geral, né, está sendo chamada de Norma Geral de Desenho Técnico. Grava bem essa norma, a NBR 10647, depois se você quiser baixar essa norma, tem ela lá no blog, e tem também na internet, se você digitar lá, você vai ver. Você pode, se quiser fazer um download de todas as normas depois e guardar, seria bom para você ter, para consulta, tá? Então, essa NBR 10647, ela trata dos aspectos geométricos do desenho, do grau de elaboração, do grau de pormenorização e das técnicas de execução e obtenção. A partir de agora, né, assim que eu for apresentando aqui, vocês vão começar a lembrar de tudo que eu já falei. Vamos lá. Número 1, aspectos geométricos. Olha lá, Thales e Eric. O que são aspectos geométricos? É o desenho projetivo e o desenho não projetivo. A gente já vem estudando desenho projetivo, né? Nós não entramos no desenho não projetivo. Por quê? Porque não é o nosso campo de estudo. Estão lembrados agora que eu falei? Já falei disso aí com vocês, logo no início do curso. No item 2, grau de elaboração. O que é grau de elaboração? Nós podemos fazer um desenho através do esboço, o desenho preliminar, o croquis e o desenho definitivo. Já falei isso com vocês também, vocês devem estar lembrados. O item 3, grau de pormenorização. Eu posso fazer um desenho de um componente, é como se fosse um item, né? Ou seja, o desenho unitário. Se eu quiser desenhar um parafuso, por exemplo, eu consigo desenhar um parafuso, quer dizer, um item. Mas também eu posso fazer um desenho de conjunto. E aí eu vou desenhar vários itens ao mesmo tempo que faz parte do mesmo conjunto. Então eu posso, por exemplo, né, desenvolver aí uma planta, né, uma planta com vários itens que compõem o mesmo conjunto. Ou eu posso fazer um detalhamento também. Pegar, por exemplo, cada item e fazer ali um detalhamento desse mesmo item para criar outras alternativas de interpretação. Então, essa que é a questão do item 3, que está tratando do grau de pormenorização. Quem é que define isso aí? É o desenhista. Você vai definir, por exemplo, que tipo de detalhamento você vai fazer. É claro que cada desenho vai gerar para você uma interpretação e a partir da sua experiência, né, da forma que você está enxergando ali, né, o desenho, aí você vai definir se vai ou não detalhar e de que forma que você vai fazer isso. E o item 4, que é o último item, que vocês também já conhecem, mas talvez não estão lembrando, né, ou associando o conceito, né, que eu estou colocando aí, o item 4, é referente às técnicas de execução e obtenção do desenho. Então, nós podemos, né, realizar os desenhos utilizando, né, os instrumentos, não é isso? Nós podemos trabalhar aí de forma manual e utilizando um software, que eu estou chamando aí de máquina. Então, aí existem, né, as ferramentas de trabalho e a gente está tentando aí trabalhar com vocês, introduzir aí esses conceitos e desenvolver essas habilidades aí, que é o desenho manual, né, feito, né, com instrumentos e o desenho feito com auxílio de software, né, e computador. E dentro da questão do desenho manual tem o desenho feito com a mão livre, né, que está dentro aí dessa técnica de execução aí. Vocês conseguiram lembrar? Ó, eu acho que agora está tranquilo, né? Ó, aspectos geométricos, depois grau de elaboração, em seguida grau de pormenorização e por último a questão das técnicas de execução e obtenção. Pessoal, é o seguinte, a norma 10.647 trata de toda essa questão que foi colocada aí. E se você buscar essa norma e fazer uma leitura, né, mais aprofundada nela, isso vai ser detalhado para você.
E é o que a gente vai utilizar aqui no nosso curso, a partir de agora, haja visto que a gente precisa, como eu disse, né, melhorar aqui o nosso desenho e aproximar esse desenho de um desenho mais elaborado, que a gente chama de desenho definitivo. Então, nós temos aí os aspectos geométricos, os não projetivos a gente vai deixar um pouco de lado, que não é muito, né, do nosso foco. E quando eu falo para vocês de desenho projetivo, e, inclusive as últimas aulas a gente tratou desse assunto, nós temos aí as perspectivas e as vistas ortogonais. Nós já estamos, inclusive, trabalhando esse conceito dentro do caderno 2, né? Aquela aula presencial nossa lá no Cefet foi justamente para passar para vocês a primeira orientação em relação a isso. Então, tem um desenho aí, qualquer uma dessas categorias aí, olha, o mecânico, desenho de máquinas, de estrutura, arquitetônico, elétrico, eletrônico, tubulações e outros, né? São tipos de desenhos projetivos que nós encontramos na indústria, esses são os mais comuns, todos eles estão regidos, né, por essa norma que está aí, olha, que é a 10.647. Então, os aspectos geométricos são fundamentais para definir, inclusive, as características, né, da forma e como que esses desenhos vão ser efetivamente representados aí. A gente já começou a aprender as técnicas, né, de representação dos desenhos, né? Nós vimos lá as teorias oriundas, né, dos conceitos de Gaspar Monge para esse tipo de desenho. Aqui, só a título para atender, né, a nossa curiosidade e para que vocês tenham também conhecimento, os desenhos não projetivos, que não é muito o nosso foco de estudo aqui, né, mas só para vocês conhecerem, né, já que nós estamos falando de diagramas, esquemas, monogramas, fluxogramas, tá vendo? Olha, organogramas e gráficos, aqui temos alguns exemplos. Você pode fazer um desenho de esquema, tá vendo? Tem os fluxogramas aí, os diagramas, tem os ábacos, os organogramas, gráficos, etc. Mas eles são desenhos técnicos também, todos esses, mas eles não são projetivos. Tá entendendo, Thales? O Eric? Nenhum desses desenhos são desenhos projetivos. Mas a gente encontra, né? E vocês aí que estão fazendo a engenharia, né? Oportunamente vocês podem, talvez, sejam levados a desenvolver algum tipo de desenho desse. Tá bom? Agora, com relação aos desenhos projetivos, aí sim, a gente já tem, né, a questão da elaboração desses desenhos. Aí está o grau de elaboração, tá vendo? Que nós falamos ainda há pouco, né? Então, nós podemos começar pelo esboço, depois vem o desenho preliminar e o croquis. E, por último, nós chegamos no desenho definitivo, que é justamente, né, o objeto nosso aqui hoje, né, que a gente vai, como eu disse, né, tentar aproximar vocês desse desenho mais industrial. Então, aí entra a questão do desenho definitivo. Olha o que está escrito aí, olha. Lê para mim aí, Thales, esse texto que está aí. Os desenhos definitivos são completos, elaborados de acordo com a normatização envolvida e contêm todas as informações necessárias à execução do projeto. O que acontece? Eu não quero dizer para vocês aqui que os outros desenhos, né, não utilizam normas de execução. Esses, né, por exemplo. Existe também um regramento para eles, né, seguir alguns padrões de execução. Mas no nosso caso aqui, como a gente está mais focado na questão do desenho projetivo, né, para atender aí o nosso planejamento, então nós vamos trabalhar as normas específicas que fazem jus a esse tipo de desenho. Então, quando fala assim, por exemplo, olha, elaborados de acordo com a normalização envolvida. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, para tudo que a gente for fazer, né, para cada situação, a gente precisa seguir a norma para que esse desenho realmente seja desenvolvido dentro dos padrões que estão determinados por essa norma. E nós temos norma para todas as situações possíveis aí. O desenho ele não é feito de forma aleatória, né, a bel prazer. Eu já falei isso aqui várias vezes no curso. Então, as informações necessárias precisam
fazer parte desse desenho. Aí na frente tem até um exemplo simples, né, de um desenho mecânico, com algumas informações aí, tem algumas medidas, tem alguns sinais, alguns símbolos. Então o desenho ele segue, né, essas normas específicas. Aqui nós temos um exemplo, Thales e Eric, né? Esse é um desenho mecânico, tá vendo? Olha, eu estou chamando aí até mesmo de projeto, porque nós temos aí o desenho feito em perspectiva, tá vendo? Olha, nós temos a montagem e nós temos as peças, né? Os componentes aí que fazem parte desse conjunto que está aí, né? Aqui nós temos um projeto também feito, né, com auxílio do computador. É um desenho, né? No caso aí foi usado o SolidWorks, né, que é um programa também parecido, né, com o AutoCAD. E ele é utilizado também para criar desenhos técnicos, tanto em 2 como 3D. E ainda você tem a possibilidade de fazer a simulação do funcionamento, né, do conjunto, na medida que você consegue, né, dimensionar aí e desenhar todos os componentes e fazer a montagem deles. Faz o desenho separado de cada item, e depois você, através do software, né, você faz a montagem virtual dele e cria, né, a simulação, que seria o funcionamento ali, para, inclusive, fazer um estudo das interferências, das possíveis interferências, e aí sim fazer os acertos finais. É aquela coisa, né? Você não vai construir o protótipo primeiro para testar o protótipo. Quer dizer, o protótipo vem logo a seguir. Mas, de antemão, você já consegue, de forma virtual, trabalhar, né, a montagem final do conjunto. Então, é muito interessante esse tipo de desenho aí. Aqui nós temos um outro exemplo de um desenho mecânico também. É um detalhamento em 2D, né? Esse daí foi feito no AutoCAD. Né? Esse conjunto aí, ó, que está de cinza, essa parte, né, inteira, né, está renderizado, né? No processo de renderização, você cria, né, uma textura, né, na superfície da peça para melhorar o visual da peça. Você pode, inclusive, trabalhar cores, né, trabalhar, por exemplo, como eu disse, né, várias texturas aí, inclusive até com relação ao material da peça, acompanhando mais ou menos ali, para melhorar as referências de interpretação. No AutoCAD dá para a gente fazer esse tipo de trabalho de renderização. Né? No caso aí, no modo 3D, né? Para 2D, é feito normalmente o desenho, né, através das ferramentas lá de desenho bidimensional. Aqui nós temos um projeto elétrico, também feito, né, acredito, não tenho certeza se foi feito no computador, né, mas ele está muito bem feito e assim, a questão aí você pode ver aí a questão dos símbolos, dos sinais, né? Então, existe uma norma, né, que você precisa seguir para fazer esse tipo de desenho. Olha, o desenho mecânico, desenho elétrico. Os projetistas Desenho normalmente. elétrico eu estou acostumado. Ah, Eu é? fiz elétrico, de elétrico do Senai. Eu tinha que Aí, ler isso aí todinho. então você conhece cada linha dessa tem Simbologia. um significado, não tem? Aham, tem. Tem as, Tomada baixa, tomada alta, fio, luz, lâmpada, tem tudo aí. bacana. Isso é uma planta baixa, né? Já Isso. a parte elétrica, toda ela já, né, detalhando aí. Inclusive tem, né, se é trifásico, se é bifásico, né, tudo aí direitinho. Veja bem, só um comentário rápido aqui. Normalmente os projetistas, eles vão customizando o programa e eles têm lá na biblioteca do programa o que eles chamam de blocos, né? É como se você, por exemplo, se você faz muito projeto elétrico, você vai customizando o seu programa para elétrica. Se você faz hidráulica, mesma coisa. Se faz mecânico, você vai customizando. Então, normalmente, o AutoCAD, ele aceita essa customização, ou seja, você vai preparar o programa
para a categoria de desenho que você pretende trabalhar com ele, né? Isso é feito a nível de criação de bibliotecas, né? Aqui nós temos um outro projeto elétrico de uma subestação, né? Aí nós temos, existem também a simbologia específica, existe a norma, né, que você precisa seguir, né, para executar esse tipo de desenho. Aqui nós temos um desenho de um circuito eletrônico. Vocês não perguntaram ainda para mim, mas eu vou falar, né? Vocês estão vendo esse P vermelho aí, olha, dentro da caixinha vermelha lá em cima? O que significa isso aí, esse P? Tô vendo, mas não sei não. Projetivo. Esse desenho aí é um desenho projetivo. Aqui, olha, também é um desenho projetivo. Aqui é um desenho projetivo, tá certo? E agora eu tenho um não projetivo. Olha que interessante, é um circuito eletrônico, mas ele não é um desenho projetivo, ele é não projetivo, porque ele está a nível de diagrama. Lembra que eu mostrei para vocês lá atrás a classificação do desenho? Então, quando você tem um diagrama, ele não é um desenho projetivo. Então, ele é classificado, né, em não projetivo. Tá certo, gente? Vocês estão lembrando, né, a classificação lá, que são as modalidades que a gente tem. Aqui nós temos um desenho projetivo, que é de estrutura metálica, né? Isso aí, olha, é um campo vasto, tá? Essa parte de desenho de estrutura. E na região, por exemplo, muitas empresas, eles recrutam, né, profissionais para trabalhar com esse tipo de desenho. Principalmente obras grandes, né, de ponte, viaduto, galpões, estruturas, né, de grande porte, até de médio porte. Hoje em dia, às vezes até um projeto de pequeno porte já tem a necessidade desse tipo de desenho aí. Então, é um desenho, né, de estruturas metálicas. Aqui nós temos um projeto rodoviário, que também é um tipo de desenho projetivo, mais voltado para a área de edificações, né? Os engenheiros de estradas, né, de rodovias. Você vai trabalhar, por exemplo, a construção de estruturas em concreto armado, por exemplo, ou mesmo de concreto e associado com estrutura metálica, para construção de pontes, né? Então, é um tipo de projeto de desenho projetivo também muito interessante. É uma área correlata, né? Também. Aqui nós temos o projeto arquitetônico, que é uma outra modalidade também que vocês já devem ter ouvido falar, né? Aí dentro da área de construção civil, né? E você pode também trabalhar tanto no modo 2D como 3D, portanto, ele é um desenho projetivo também. Aqui nós temos um outro exemplo de uma planta baixa, de um arquitetônico, né? Só para complementar o raciocínio aí, né? E agora nós temos o desenho de tubulação, né? Esses projetos de tubulação industrial, para projetos assim, de linha de gás, tubulação de óleo, de água de processo, né? E vários tipos de tubulação mesmo, né? Pode ser, por exemplo, também residencial, né? Muitas vezes a gente precisa trabalhar aí no modo isométrico, esse tipo de projeto, e fazer também no modo 2D, né? Não isométrico. No caso do isométrico, ele vai ser um tridimensional, né? Então, é um projeto de tubulação. E você pode, inclusive, fazer o detalhamento. Olha que interessante. Na esquerda, aí você tem o isométrico da instalação. E um pouco mais à direita, você tem um detalhamento dessa mesma instalação e feita aí na forma isométrica, né? Então, você tem aí a indicação, né? Cada item, né? Cada conexão do sistema, né? Cada tubo, cada válvula, ela é identificada e a identificação dela vai para essa tabela que está ao lado aí, olha. E aí você tem a especificação de cada item desse de acordo com a norma. Então, é muito interessante, né? Hoje no Brasil existem muitas empresas, né, que precisam, né, desse tipo de projeto o tempo todo, né? Isso aí vai tanto para a construção predial
como também para as instalações industriais, né? Aqui nós temos um outro tipo de projeto, esse está mais a nível de residencial, ou predial, que eles falam, né? Projeto predial, mas é um isométrico também, e tem, né, o desenho 2D, a parte planificada, né? Onde você pode ver, por exemplo, aí, né, a instalação hidráulica de uma residência, né? Então nós temos aí o banheiro, né? E as peças, né, que compõem esse banheiro e o detalhamento da instalação, com as devidas dimensões aí distribuídas, fazendo aí o dimensionamento, né, desse tipo de projeto, né? Bom, ainda temos ainda para mostrar os projetos hidráulicos industriais, né? Aí nós temos à esquerda no modo renderizado, né? E o mesmo projeto, né, um outro parecido com ele, né, que é também hidráulico industrial, no modo isométrico, mostrando aí, né, as tubulações, né, dá para ver os componentes, e aí você tem, logicamente, né, para esse tipo de projeto, o detalhamento dos itens, conforme eu mostrei anteriormente, né, no slide anterior aqui, ó, nesse detalhamento assim, quando for necessário fazer o detalhamento, né. Bom, aqui nós temos um outro tipo de projeto, aí já é um não projetivo, que ele se trata de um circuito, né? O anterior aqui é projetivo, aqui também projetivo, aqui também projetivo. Mas aqui logo em seguida já é um projeto pneumático, né? Então nós temos aí as válvulas, temos os cilindros, temos aí, né, os acionamentos das válvulas. Então é um circuito pneumático. E também nós temos circuito hidráulico, né? Então, um sistema aí de fornecimento de energia, tanto pneumático quanto hidráulico. Aí nós temos o exemplo, então, de um circuito para essa finalidade aí. Tá, gente? Esse também é não projetivo. Nós temos ainda, né, aqui nós podemos considerar ainda uma planta, né, de instrumentação e controle. Thales fez instrumentação comigo, né, Thales? Deve lembrar aí. Sim. Isso é uma malha de controle, né? Uma malha fechada aí. E é um desenho não projetivo, né? Então, isso não quer dizer que você não possa fazer um desenho projetivo de uma malha industrial. Você pode. Só que nesse caso aí específico, é um desenho não projetivo, porque ele está mais a nível de um circuito, né? De instrumentação. Pessoal, vocês entenderam até agora? Eu dei vários exemplos aqui para mostrar a vocês as modalidades de desenho, os tipos de desenho. E aí vocês vão perguntar para mim, né? E aí, professor, mas como é que faz? Cada desenho desse tem uma norma específica? Essa é a pergunta que sempre é feita, né? Como que eu vou desenvolver, então, um desenho se existem uma variedade muito grande? Ou seja, o grau de informação que nós temos, que dá conta dele, né? Nós temos que buscar essas informações. Como que a gente vai dominar isso, né? Como que a gente vai aprofundar nessas questões aí, para a gente ter condição de fazer um desenho definitivo? Ô, Thales, lê para mim o que está escrito aí dentro desse quadrinho aí, olha, para responder o que eu estou falando. O desenho necessita de definições específicas em virtude de suas infinitas possibilidades, seus determinados aspectos e suas limitações para a correta representação. Olha para vocês verem o que está falando aí. Isso aí, gente, é os fundamentos das informações que nós precisamos ter um certo domínio delas para que a gente possa realmente dar conta, né, de produzir esse tipo de desenho. O que está falando aí para vocês é que existem definições específicas. Então, para cada desenho, para cada natureza de desenho, para cada projeto, existem definições específicas. Obviamente, se eu vou fazer um projeto elétrico, eu vou ter uma norma específica que vai me atender ali. Mas se eu for fazer um desenho mecânico, aí é diferente. Se eu for fazer um desenho arquitetônico, é outro tipo de regramento. Então, a gente tem que pensar o seguinte: ao mesmo tempo que nós temos definições específicas e que nós temos também infinitas possibilidades,
Só que essas infinitas possibilidades aí, elas não podem ser feitas de qualquer forma. Como, lembra que eu falei ainda há pouco com vocês? Mas eu tenho que seguir alguns aspectos dentro da norma. E é aí que mora a questão nossa, né? A grande questão aqui é que você vai ter que seguir realmente a norma, sabendo que existem infinitas possibilidades. Então, se chegar para você um projeto, vamos supor que eu chego agora para você e falo assim, olha, desenvolve para mim aí uma peça, por exemplo, cria uma peça para mim, né? E aí eu vou ter que passar para vocês algumas diretrizes, né? Então, aí nós vamos começar a trabalhar o formato dessa peça, né? Aí nós vamos começar a pensar no material, nós vamos pensar como nós vamos representar esse desenho, que tipo de detalhamento que a gente vai fazer. E na hora que a gente começa a pensar nisso, você já começa a lembrar que existe norma para isso. E aí você vai ter que ter essas normas em mãos e saber o que cada item dela, cada parágrafo ali, e tudo que você vai fazer, né? Ah, eu vou começar a desenhar aqui agora, nesse momento, eu vou fazer um traçado aqui. Você já tem que saber que existe uma orientação. Então, tudo isso para que a correta representação aconteça. E aí, é interessante o que está escrito aí, porque é o seguinte, que ao mesmo tempo que fala de infinitas possibilidades, já coloca para nós que existe limitação também. Por quê? Porque a gente não pode sair fazendo. Outra coisa importante que nós temos que pensar é que nós temos aí diversos países, né? A norma, cada país tem sua norma específica. O Brasil também tem a norma específica, né? Mas acontece que dentro de uma questão voltada mais por aspecto da globalização, eu preciso entender que essas normas precisam conversar de certa forma. Então, se eu faço um desenho hoje aqui, por exemplo, no Brasil, obedecendo a norma BNT, né, e seguindo esse regramento nosso, mas esse desenho que vai ficar pronto, ele não pode ferir nenhuma outra norma internacional de outro país, por exemplo. Porque hoje em dia está tudo, como eu disse, né, globalizado. Né? Então não tem como. Imagina só, quem fabrica um rolamento para mim, digamos que seja um rolamento que vai ser fabricado por uma empresa, a SKF, por exemplo, que fabrica o rolamento, é uma empresa alemã, né? Mas o rolamento ele chega para mim montar numa peça que eu vou fabricar aqui. Mas eu vou comprar um componente de um outro país, por exemplo, que segue uma outra norma. Então, gente, existe o que a gente chama de convergência de normas. É aquilo que eu falei, as normas precisam conversar, mas ao mesmo tempo elas têm a certa soberania, né, de cada país e autonomia para você trabalhar em cima dela. Então, existem infinitas possibilidades, aspectos que, de certa forma, limita, mas que no final de tudo eu preciso conseguir fazer a correta representação de tudo que eu estou me propondo a fazer. E aí é que entra a questão da normalização. Eu poderia até acrescentar para vocês o seguinte, que um bom técnico, um bom desenhista, um bom engenheiro de projetos, ele precisa conhecer a fundo, não só a norma nossa, né, que é a norma brasileira, por exemplo, que é essa que a gente segue, mas também ter um conhecimento das outras normas, das demais normas, e entender como que existe, como que funcionam essas convergências entre as normas dos diversos países. É algo muito complexo, né? Porque quanto maior conhecimento você tem, maior capacidade você tem de dirimir dúvidas, né? De assim entender, né, ali, porque isso vai impactar também no processo de fabricação. Isso vai assim, estar diretamente relacionado com todas as outras situações referentes à fabricação do produto, né? Então, vai envolver, por exemplo, com material, com custo, por exemplo, com marketing. O projeto ele não é uma coisa solta, né? Que você faz ali e deixa pronto ali. Não. Existe uma relação íntima com todas as fases do processo produtivo, desde a concepção até o cliente, né? Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, quando eu for falar para vocês sobre projeto de produto, é uma aula que eu dou para vocês mais para frente,
Mas adiantando aqui, né, esse contexto, disso que eu estou, né, adiantando aqui, quando a gente fala, então, de elementos normalizados, é algo muito sensível, né, e existe muito critério aí para a gente adotar essas normas. Uma coisa muito importante aqui também para dizer para vocês é o seguinte, que se as normas não forem bem aplicadas, você pode ter um problema sério de inconsistência técnica no seu projeto, né? Pode provocar dificuldade de montagem, pode ocasionar problemas de manutenção, né? Inclusive prejuízos, né? Ou mesmo até inviabilidade técnica, problemas de não conformidade. Quando a gente fala muito de qualidade, né, industrial, o projeto é tudo para nós. É ele que vai dar a base, né, de compreensão para tudo que a gente vai fazer, né, oportunamente, né, em cada momento. E aí, para a gente, pelo menos, ter assim, uma orientação base, né, já que a gente não consegue dominar tudo, não existe especialista em projeto em todas as áreas, ou para todas as modalidades, mas existem especialistas em áreas específicas, né, onde ele vai poder, então, estudar, né, ficar anos e anos aí desenvolvendo. Tem projetistas, por exemplo, aí, que ele trabalha só com tubulação. Ele já está há 30, 40 anos aí, só com tubulação industrial, por exemplo. Ou ele é um arquiteto, né, que está aí trabalhando só com projetos de interiores, ou ele trabalha só com projetos de estradas, por exemplo, ou ele é especialista em projetos de construção civil, ou ponte, ou viaduto, ou ele é especialista, por exemplo, em projetos de mecânicos, né, de peças, né, de componentes, de elementos de máquinas, etc. Então, nós temos que pensar o seguinte, que nós precisamos, pelo menos, de uma regra geral que vai nos orientar e que vai servir para todas essas modalidades, não de forma específica, mas de forma geral. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês nesse momento é o seguinte, que os elementos do desenho técnico, eles estão contidos dentro desses nove itens que estão aí, olha. Para todo tipo de desenho, independente da modalidade que ele se apresenta, você precisa definir o tipo de escrita, as folhas de desenho, os formatos, né, de papel, de organização do papel, os dobramentos dos desenhos, as margens e molduras, os conteúdos da folha, as escalas, os tipos de linhas e as legendas. Então, tudo isso passa pela norma. E a BNT, ela determina, né, que seja realmente utilizado, né, essas normas para que você consiga, pelo menos, ter o mínimo de orientação. E se você buscar isso em outras normas de outros países, você vai encontrar mais ou menos a mesma estrutura que está aí, né, que lá também vai estar padronizado da mesma forma e que vai favorecer, né, a intercambiabilidade aí desses projetos, desses desenhos que são feitos aí, principalmente a nível de empresa, né? Então, olha bem, a NBR 8196, ela trata da questão das escalas do desenho. A NBR 8402, ela vai tratar da questão da escrita, né? Eu chamo aí de caracteres. Quando eu falo escrita, não é só letra, não, né? Tem a parte de numeração, a simbologia também, né? Então, você tem que se ater, né, a essa norma para essa questão aí. Nós temos a 8403, que é a norma que orienta a respeito dos tipos de linhas e larguras de linhas. Olha que interessante. Uma linha contínua, por exemplo, ela tem um significado, mas ela pode ser feita com espessuras diferentes, e aí muda o significado dela. Vai depender da espessura e do tipo de linha. Existe, inclusive, uma tabela para a gente seguir, né? Para a gente se orientar na hora da escolha da linha. A NBR 10067 é aquela que eu falei para vocês, que é os princípios gerais de representação do desenho técnico, que eu citei para vocês no início dessa aula. A NBR 10068 fala da questão dos layouts e dimensões do desenho, né?
está voltada à questão do papel, né, normalizado. A NBR 10126 é a parte de cotagem do desenho técnico. O termo cotagem, ele tem a ver com o dimensionamento, né, tem a ver com as medidas, né, com os valores. E aí, essa norma, ela tem ela orienta nesse sentido. Tá? Aqui, nós temos ainda a 10582, que fala sobre a apresentação do desenho técnico, da folha de desenho técnico. Repetindo, né, a 10647 aparece novamente aí nessa tabelinha. A 12298 fala a respeito da representação do desenho em corte e seções e como que isso é feito, né? A gente vai ver aqui ainda no curso, vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão dos cortes, que é um meio de representação de desenho projetivo muito utilizado, né? Nós temos ainda a NBR 13142, sobre dobragem de cópia. A NBR 13272, que fala a respeito da elaboração de lista de itens. Isso tem a ver com as legendas, né, com as tabelas que são colocadas no canto do desenho ali, da folha, onde a gente produz as listas de material, né, e como que deve ser feita a especificação de cada item, né. Nós temos, por último, aí, a 13273, que ela praticamente fecha, né? E ela dá assim, um regramento para a parte de referência de itens. Como que você deve, né, escrever ali, organizar e pôr ali os detalhamentos com relação por exemplo, acabamento de superfície, sobre material, sobre tolerâncias, ajustes, por exemplo, né? Então, são referências que entram para fazer essa complementação das informações ali que o desenho precisa ter. Então, gente, imagina só, como que a gente vai dar conta dessas normas todas a fim de trabalhar aí no sentido de elaborar um desenho definitivo, né? Então, é claro, né, que no caso de vocês, não existe tempo hábil para isso. Tem que estudar norma por norma e depois entender a norma e depois começar a aplicar. Quer dizer, é um caminho longo aí. Mas a gente vai fazer algumas aplicações aqui dessas normas e pelo menos o básico, né, a gente precisa saber para você conseguir pelo menos fazer uma leitura, quer dizer, ler um desenho técnico. Você vai chegar na empresa, por exemplo, e abrir um desenho, né, sobre a mesa lá ou na tela mesmo do computador ali, você já consegue, pelo menos minimamente, olhar para esse desenho e saber o significado, né, de uma simbologia, aquele valor ali, né, a dimensão que está ali, aquele código, né, tudo que está escrito ali. Quer dizer, uma das coisas que o engenheiro faz hoje em dia, muitas vezes é essa, é de ler e interpretar desenho técnico. E para você fazer isso, tem que ter um certo domínio, né, dessas informações. E essas informações que estão contidas no desenho estão sustentadas pelas normas, né, que são essas aí, basicamente, né, que definem, né, esses 9 itens que estão aí, olha, né? Então, as normas, elas vêm justamente para organizar e fazer todo esse regramento aí. Então, por exemplo, para escrever no desenho, todo mundo sabe, né, que tem que ser feito, tem que ser escrito de forma legível, uniforme e adequada. Então, para isso acontecer, caligrafia técnica é fundamental. Eu estou falando aqui de caligrafia técnica, mas ela pode ser também feita manualmente. Vocês, inclusive, vão aplicar, né, essa caligrafia técnica nos trabalhos nossos aqui do curso. E quando você utiliza um software, você vai ter que configurar a fonte. Assim como você, né, digita aí no editor de texto, né, você vai lá e define o tamanho, o tipo de fonte, por exemplo. Lá no programa também, né, mais especificamente no AutoCAD, você vai ter que fazer essa configuração da fonte. Só que a configuração sua, ela tem que ser feita de acordo com a norma. E para isso, gente, nós temos que verificar a questão de tamanho, né? Então você tem que definir as proporções, por exemplo. Você vai escrever dentro de um desenho, mas você tem que definir o tamanho que você vai colocar essa fonte.
E esse tamanho, ele segue as proporções. Então, nós temos uma tabelinha aí, por exemplo, ó, com as dimensões em milímetros. Então, na hora que você estiver lá no programa, lá, no próprio AutoCAD, vai te perguntar, por exemplo, qual o tamanho da fonte. Então, você vai definir lá na barra de ferramentas ali. E se você for fazer manualmente, mesma coisa, você vai tentar manter a proporcionalidade, né, das suas escritas, né? Está escrito aí, olha, escrever também é desenhar. Quer dizer, muitas vezes não dá tanta importância à escrita, mas é justamente nas informações que estão contidas nos desenhos que vai contribuir para uma boa interpretação. Tá? Outra questão importante é o papel, saber escolher o formato adequado para cada desenho, né? No nosso curso aqui, por exemplo, está usando o formato A4 por enquanto, né? Pode ser que eu peça para você fazer um desenho no formato A3, mas mesmo que eu não peça, se você perceber a necessidade de mudar de formato, você pode definir. Ou que seja, né, para fazer um desenho numa escala maior, né, de ampliação, por exemplo, dependendo da necessidade, ou que você precisa fazer um desenho de conjunto com mais itens. E aí, no caso de desenho de conjunto, você vai precisar realmente de um formato maior. O A4, normalmente, ele é usado mais para peça isolada, né? Ou para componente isolado. Nós temos formatos maiores também, A2, A1, A0, e aí vai. Tá? Vai depender da necessidade. E aí, como você tem a definição do papel através da NBR 10068, é definido também para nós as margens, né? E as molduras do desenho. Então, você vai ter o formato de papel, que é o tamanho do papel, definido pela norma. Estão ouvindo? E agora, toda a parte de margeamento, né? Quer dizer, esquerda, direita, inferior, superior, tá certo? E ainda definindo as espessuras das linhas das margens, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso aí. Para cada tipo de formato, nós temos aí a definição da margem. Aqui nós temos a questão do dobramento, a NBR 13142, né? Normalmente, o formato A4, você não dobra, ele já pode ser arquivado normalmente na pasta, caso ele seja impresso, né? E no caso dos outros formatos, que são maiores, aí sim você vai ter que fazer o dobramento conforme está sendo colocado aí tem as dimensões adequadas, para que esse formato maior seja arquivado junto, na mesma pasta. E a legenda, ela fica normalmente posicionada para cima, né? Para ficar fácil a consulta ali, no momento que você abre a pasta, você já consegue ver ali de que desenho se trata. Então, o dobramento é fundamental para fins de arquivamento. Aqui nós temos a questão da organização do desenho, também. Aí você vai prestar atenção na questão do texto, da legenda e do desenho. São 3 itens básicos. Ó, você tem o desenho, que é a parte gráfica. Você tem toda a parte textual, que incorpora o desenho. E aquelas inscrições e representações que vão dentro da legenda, que é aquele carimbo que tem ali dentro da folha. E isso aí deve ser organizado, né, de forma racional, para que tenha um bom visual. Não pode ficar muito confuso, tá, Thales? Tá, Eric? Você pegar um desenho, por exemplo, para quem vai ler desenho, tem que ficar fácil para ser interpretado. E aí a gente pede, né, para organizar dessa forma, tá vendo? Olha, para formato A3, né, essa linha vertical aí, ó, que está no formato A3, que está logo à esquerda aí, é só para você ver, por exemplo, os espaços que nós temos que deixar na hora de executar o desenho. E se for o formato A4, da mesma forma. Então, você não escreve, né, em qualquer lugar da folha. Existe o local certo e os espaçamentos para você definir aonde que o desenho vai ser colocado. Então, vai ter um espaço para o desenho, um espaço para o texto e um espaço para a legenda. Para cada formato, existe uma orientação. Com relação às escalas, que é a NBR 8195, nós temos aí, né, a orientação para as escalas de ampliação e redução. E também na escala natural,
que nós chamamos de escala 1 por 1, né? Então, no caso, né, a gente vai trabalhar com essas escalas que estão aí, que são as escalas recomendadas, tá certo? Ó, na medida do possível, você vai seguir a recomendação da ABNT, né? Ou seja, se a escala é natural, ela vai ter o quê? O desenho vai ter o tamanho do objeto, não é isso? Se a escala for de redução, exemplo, né? Aí, olha, 1 por 2. Então, nós temos o quê? O desenho, né? Um tamanho menor do que ele é na realidade. Então, ele foi reduzido. E na escala de ampliação é o contrário. O desenho foi ampliado em relação ao objeto. Então, é sempre assim, né? Ou a gente amplia, ou a gente reduz, ou a gente mantém a escala natural. Aqui nós temos a outra norma, que é a NBR 8403, que versa sobre a questão das linhas. Eu até comentei ainda há pouco a respeito das linhas, né? Mas existe uma tabela, conforme eu havia dito, e cada linha tem uma finalidade. Então, hoje, por exemplo, né, vocês vão fazer o desenho lá do caderno 2, vocês estão trabalhando com linhas de construção e linhas de contorno visível, que é aquela linha de acabamento. Pode ser que você faça algum desenho também que necessita de uma linha tracejada ou de uma linha de centro, de simetria. Então, nessas tabelas, vocês vão encontrar os tipos de linha mais aplicadas para os desenhos técnicos, de acordo com a NBR 8403. Tem que ter certa experiência, né, para você ir escolhendo a linha e aplicando. Se você for utilizar o software, o AutoCAD, da mesma forma, você vai ter que configurar essas linhas lá no programa e deixar essa configuração salva. Porque no momento de desenhar, você vai lá, né, escolhe a linha que você configurou, clica nela, à medida que ela é escolhida, você começa a trabalhar com ela normalmente. E tem que, a todo momento, ir trocando, né? Quer dizer, eu preciso de uma linha cheia, mais grossa. Aí você muda. Eu quero uma linha tracejada. Agora sim, aí troca novamente. Agora eu quero uma linha traço-ponto, que é a linha de centro. Aí também vai. E assim por diante. Então tem que seguir essa tabela 8403, que é a norma, né, específica que trata desse assunto, para fins de elaboração desse desenho definitivo, que é o desenho técnico industrial. Aqui nós temos também uma outra informação importante. Estão me ouvindo, Thales? Dá um ok para mim aí. Estamos, professor. Pois é, olha só. Porque não adianta você fazer a linha, quer dizer, uma coisa é quando eu falo assim, ó, espessura da linha. A linha é grossa, por exemplo. Mas qual a grossura dela? É interessante que, antigamente, quando a gente fazia desenho e não tinha computador, na era, né, do desenho de prancheta, nós tínhamos que utilizar as canetas. O desenho normalmente era feito à tinta, né? Você fazia ele todo a lápis primeiro, e aí você não preocupava muito com a espessura da linha, não. E na hora de você passar as canetas, fazer, né, fazer a finalização do desenho com as canetas, a gente usava a tinta nanquim, né? Então, cada caneta tinha uma espessura. Então, eu lembro, né, que nós tínhamos tinha que substituir a pena, chamava pena, que é um compartimentozinho que tinha uma agulha, e esse compartimento é onde a gente colocava a tinta. Depois veio, né, as canetas mais, assim, evoluiu um pouco nessa questão das canetas, e essas canetas já vieram prontas. Então, você comprava as canetas 09, 07, 05, muito parecido com as lapiseiras que nós compramos hoje. Só que eu estou falando aqui de caneta própria para desenho, feito com tinta no papel vegetal, que é aquele papel tipo papel manteiga, né? Então a gente fazia muito trabalho nesse sentido, utilizando esse tipo de papel com essas canetas. E essa questão da norma para espessura, espessura de linhas, né, e largura de linhas, essa norma ela não caducou, não, ela permanece. E com o advento da informática, e mais precisamente com o software, esse software de computação gráfica, quando você vai lá na configuração das linhas, você consegue perceber que essa tabela normalizada da norma,
né, dessa norma nossa aqui, olha, que é a 8403, ela aparece lá no software. É muito interessante isso aí, porque ela já vem tudo definido ali direitinho. Basta que você escolha a linha que você quer e a espessura da linha que você quer. E, inclusive, a gente define também a cor, porque antigamente não tinha cor, não. Você desenhava tudo escuro, era tudo preto. Hoje em dia, não. Hoje você precisa, inclusive, definir a cor, né? Porque os desenhos são feitos em forma de camadas, né? Vocês vão ver lá depois no AutoCAD, né? Quando vocês enxergarem lá na barra de ferramenta, para definição das linhas, tem uma parte lá que fala das layers, né? Então, a palavra layer significa camada, né? Então, os desenhos são feitos em camadas. E muitas vezes a gente muda, né, as cores das linhas, justamente porque o desenho é feito em camadas, e para você depois ter que separar esse desenho. Imagina um projeto elétrico, por exemplo, que tem várias linhas ali, e eu preciso, por exemplo, desmontar essas camadas para que eu tenha, por exemplo, uma planta só da parte do arquitetônico, por exemplo. Que eu faço o arquitetônico, por exemplo, para depois fazer a parte elétrica, né, com as instalações. Mas aí eu preciso mudar as cores ali, porque é como se fosse, né, o elétrico montado em cima do arquitetônico. Então é muito comum, às vezes, você trabalhar com as cores também, hoje em dia. Isso tudo é feito a partir das configurações. Então não basta simplesmente configurar, né, as linhas, né, mas também definir as espessuras e agora mais com a parte de computação gráfica, também as cores. Aqui nós temos um exemplo de aplicação de linhas. É um exemplo assim, interessante, porque ele vai mostrar para nós aí, né, o significado de cada linha dessa. Então, quando você olha um desenho desse tipo, você sabe exatamente, né, como que é feita a representação. Se é uma vista, por exemplo, se é um corte, se tem uma seção aí, por exemplo, aonde que está o centro, por exemplo, essas partes arredondadas, por exemplo, olha, a gente precisa definir, né, o centro e a simetria, se é simétrico, se não é simétrico, que tipo de furo que foi feito. Isso aí é um desenho mecânico, né? Mas é só para vocês entenderem, né, que a importância da linha e o significado que ela tem dentro de um desenho. Através das linhas, muita coisa você consegue interpretar. E olha que nesse caso aí, nós não temos nenhuma dimensão ainda, né? Não tem nenhuma medida. Mas já é o suficiente para você ter uma visão do desenho, né? Só por curiosidade, vocês conseguem perceber que desenho é esse, gente? Só olhando essa representação aí, vocês conseguem ver mais ou menos o que, que é? Professor, Pensa aí. isso é uma manivela? Não, tá parecendo um. É. Parece uma manivela, não parece? É uma Isso. manivela. É uma caixa, presta atenção, é uma caixa e ela tem um eixo na parte de baixo aí, olha, tem uma manivela, você tem uma manete, né? Olha lá, tá encaixado, ó. Essa parte que tá solta aí, olha, foi feito aí um detalhamento, foi feito um corte. Esses tracinhos que foram feitos aí, olha, essa região mais escura aí, isso aí nós chamamos isso aí de achuras. Então, onde é cortado, por exemplo, para mostrar por dentro, então a gente vai ter que achurar, né? Porque normalmente é assim, o desenho, muitas vezes você desenha o que você vê por fora e aquilo que você não vê por fora, que você precisa mostrar, que faz parte do interior do desenho, aí você mostra também, só que você vai ter que fazer um corte, como se você tivesse tirado um pedaço, entendeu? Para mostrar o que tem dentro. Nós vamos aprender aqui no curso ainda um pouquinho sobre isso. Então a gente precisa fazer a achura. E existe uma linha específica, né, dentro dessa tabela aqui, olha. Você pode ver aí, olha. É a linha de achura, né? Ela aparece aí, olha. Ela é uma linha fina, tá vendo, ó? Tá lá, ó, perto da linha de cota. A linha de cota é usada para colocar as medidas na peça. E a achura é para fazer esse traçado aí, né, para destacar essa parte que foi cortada, né? Bom, aqui nós temos a legenda, a norma 6492, né? Ou 6492, como queiram, determina todas as informações que precisam fazer parte da legenda.
Tá ok, gente? A legenda é muito importante também, porque é nela que você vai olhar, por exemplo, dados com relação à dimensão, as datas, né, que o desenho foi criado, as escalas que está sendo utilizado no desenho, tamanho, assinaturas, aprovação, os responsáveis pelo projeto, a quantidade de peça, numeração de folha, por exemplo, data da revisão do desenho, nome da empresa, né? Tudo isso é importante, são informações obrigatórias. Então, a legenda, ela não deve conter nem a mais, né, informação em excesso, nem informação que esteja aí, de certa forma, insuficiente. Tem que ser as informações necessárias e suficientes para que haja devida interpretação do desenho. Aqui nós temos um exemplo de uma legenda, né, que foi devidamente dimensionada para um formato A4. Nós temos aí, ela foi escrita à mão, né, usada caligrafia técnica, tá certo? Olha, então nós temos lá, olha, aí foi a Universidade de Cuiabá, né? É uma legenda para uso acadêmico. Assim como nós temos a nossa lá do Cefet, que nós já padronizamos, então nós temos aí essa legenda, só para você ter uma ideia, tá vendo? Olha, engenharia elétrica, o aluno, a disciplina, muito parecida com a nossa. Aqui nós temos uma legenda industrial, nós temos inclusive a lista de peças. Você pode ver que a lista de peças cresce na direção ascendente, né? Então, peça número 1, peça número 2, 3. Essa legenda aí, ela faz parte de um projeto que tem nada aí 14 itens, né, do mesmo projeto. Então, tem o detalhamento, por exemplo, né, da peça, a denominação, algumas observações em relação à peça, a quantidade de itens que faz parte do projeto, aí você vem, coloca a quantidade, e depois você faz a especificação do material e das dimensões básicas de cada item. Então, você define, né, o material que a peça vai ser fabricada, ou que é fabricada, né? E na parte de baixo da legenda, nós temos os dados normais, semelhantes a esse que eu acabei de mostrar, né? Então, a norma NBR 6492, ela trabalha justamente essas questões aí, para o devido preenchimento das tabelas, né, das legendas que fazem parte dos desenhos técnicos. Aqui nós temos a nossa legenda, que foi padronizada lá por nós, que a gente normalmente passa, né, para os nossos alunos, para que eles utilizem, tá certo? E agora, pessoal, uma outra parte importante aqui, Eric e Thales, é a respeito do enquadramento. O que é o enquadramento? Inclusive, no caderno 2, que eu enviei para vocês, tem uma atividade lá que eu vou pedir para vocês fazerem um enquadramento. A palavra enquadramento significa que você vai posicionar o seu desenho dentro do formato de tal forma que ele fique bem organizado. Ou seja, você vai calcular as distâncias, né, necessárias para que o desenho fique organizado ali dentro do formato. Então, no caso aí, por exemplo, do formato A4, vocês estão vendo aí, olha, eu fiz aí um exemplo, né, muito interessante. Você pode usar isso aí como referência na hora de você desenhar. Então, você vai calcular as distâncias, né? Eu estou chamando aí de distância horizontal, que é o H, e a distância vertical. No caso aí, gente, é um desenho feito em 3 vistas. Você pode ver que nós são 3 planos de projeção que foram determinados aí para ser posicionado dentro do formato A4. Você desconta a legenda, a altura da legenda, não é isso? E trabalha com o valor útil da dimensão que você tem dentro do espaço de desenho. E aí os 3 planos de projeção vão ficar posicionados nesse espaço útil. Então você vai fazer o cálculo, né? Você vai pegar a distância da folha e vai subtrair dos espaços que você vai utilizar para desenhar. Então, como são 3 planos de projeção e a posição deles no espaço gráfico
é feito dessa forma que está aí, então basta você fazer as contas, né, utilizando, né, as dimensões da peça, para que você consiga, então, calcular os valores de H e V, a fim de desenhar depois a sua peça, né, em 3 vistas, de tal forma que ela fique posicionada aí dentro do formato, né, porque se não fizer o enquadramento, o desenho vai ficar mal colocado aí, e graficamente falando não fica adequado. Se você for fazer no AutoCAD, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, porque na tela, né, na interface gráfica ali, no ambiente de trabalho ali no computador, o papel, né, quer dizer, o formato A4 também vai ser posicionado ali. E você vai ter que fazer o enquadramento da mesma forma. A título de exemplo, o Thales e Eric, vocês estão vendo essa pecinha aí? Sim ou não? Sim. Estamos vendo sim, professor. Olha lá. Está percebendo a posição dela no espaço gráfico? Olha lá. Vamos supor que eu vou desenhar essa peça aí no primeiro diedro. Tá ligado? Primeiro diedro, ó. Aí você já começa a imaginar, ó, primeiro diedro, como que ela vai ficar e como que eu vou desenhar essa peça lá no formato A4. Como que vai ser feito o enquadramento dela. Então, o raciocínio meu é o seguinte. Largura da peça. Qual a largura dela, gente? Tem lá, ó, 126, 125, 126 de um lado, 125 do outro, e a altura 70. Eu vou precisar dessas 3 dimensões. Largura, altura, né? Largura, altura e comprimento. E ela está posicionada, para mim, no primeiro diedro. Olha lá. Alguma dúvida? Aí vem aquela ideia nossa, né? Primeiro, plano vertical, plano horizontal e plano lateral. Esse plano vertical, esse plano lateral e o plano vertical, né? Vertical, horizontal e lateral, são os planos de projeção que eu vou precisar posicionar dentro do formato. Então, olha bem, de acordo com o primeiro diedro, fica nessa posição que está aí, olha. E aí eu vou ter que fazer o cálculo, né, para essa peça minha, utilizando as dimensões que a peça tem, para mim definir o tamanho dos planos. Ou seja, né, cada plano vai receber uma projeção da peça. E aí nós precisamos definir a altura da frente. Qual que é a altura da frente? Qual que é a largura, né, da parte esquerda da peça? Do lado esquerdo. O F, por exemplo. Qual o valor de F? Ó? É a frente. A espessura, né, que é o espaçamento. E a parte da legenda? Esse HLE aí, ó, altura lateral esquerda, é igual a LE lá em cima, a lateral esquerda. Agora, veja bem. Verifica os valores aí, gente. Vou dar um minutinho para vocês aí, para olhar para essas dimensões aí que está de vermelho e olhar para a peça e verificar se vocês conseguirem identificar na peça o valor que você precisa para fazer o enquadramento. Olha lá. Altura. HF. Altura. Tá vendo, Thales? Aham. 70. Então você está entendendo que... O F é o 125, que vai ser o nosso Y aqui, né? O X, né? E o Y 126, que é o LE, né? O espaçamento que você tem entre as vistas, é esse ESP aí, ó, ESP, espaçamento, é 25 milímetros. Se você voltar lá aqui, olha, é esse espaçamento que você tem entre as duas vistas, ó. Então, nós temos aí a vista de frente, que é esse primeiro quadrinho, embaixo a vista superior e do lado a vista lateral esquerda. E entre as duas vistas tem um espaçamento de 25 milímetros. Então, olha a fórmula lá, olha.
180 menos F, menos espaço, menos LE. Depois vem o outro cálculo, que é da vertical, né? Aí você vai pegar o valor lá, 252, você desconta a legenda. É isso? Ou já está descontado a legenda, né? O valor da legenda. Olha lá embaixo, ó. A legenda é 35, tá vendo? Ó? Você desconta 35, você pega a média folha, desconta 35 da legenda, aí vai dar 252. Aí você joga os valores do plano de projeção dentro dessa fórmula. Tem um parênteses aí, tá vendo? Ó? Aí você faz a continha e divide por 2. Por que divide por 2? Porque o resultado seu, ele fica em cima e embaixo, né? Quer dizer, o valor de V é 2 vezes o valor de V, por isso que divide por 2. E o valor de H também, divide por 2. Então você tem que aprender a fazer o seguinte, olhar para a peça, enxergar largura, altura e comprimento, depois você entender a posição dela, de representação no espaço, como que ela vai ser representada, entender a posição dos planos dentro do formato A4, que no caso aí é A4, e depois achar os valores aí, fazer as continhas, jogar na fórmula e achar o resultado. E aí você consegue, então, fazer o enquadramento. Beleza, gente? Beleza. Vocês conseguem fazer essa continha lá? Dá, a continha é de boa. Qualquer coisa, ó, é essa formulinha aqui, ó. Professor, Vou treinar ela aqui, ó. esse slide você vai deixar lá no CA? É bom pra gente voltar nele, né? Não, aqui, lá no caderno 2, no caderno 2, na hora que você for fazer o exercício, tem um link lá que você clicar nele, essa instrução aí cai para você lá, ó. Ah, Entendeu? já tá lá. Não, Já beleza. está lá. Se você não achar, você vai no meu blog lá, você vai no menu Bibliotecas, tem tudo lá. Tudo que eu estou falando aqui tem lá. Tem as normas, tem os procedimentos para legenda. Se vocês quiserem também, eu posso enviar o link para vocês terem acesso direto para todo o material que tem a ver com essas normas técnicas que eu estou mostrando aqui. Não, beleza. Seria melhor. Beleza. Então tá bom. Gente, olha aqui. Para encerrar nossa aula hoje, né, liberar vocês, essa parte aí, olha, aplicação da caligrafia técnica na cotagem. Eu vou dar uma aula específica para vocês sobre cotagem. E essa aula ela vai acontecer em janeiro, assim que a gente retornar, né, do nosso período de festas aí, porque essa parte de cotagem ela exige, né, ter assim detalhes técnicos mais específicos. Então não tem como a gente fazer isso agora. Eu preciso de um tempo maior com vocês. Mas a título só de orientação, eu não pedi para vocês fazerem nenhum desenho até agora, onde seria necessário, né, efetuar a cotagem dele. Mesmo porque ainda não passei para vocês as regras de cotagem. Mas existe a norma específica para cotagem, e como eu já disse, né, na próxima aula, assim que a gente retornar, talvez no primeiro ou segundo encontro, lá em janeiro, eu vou falar com vocês sobre isso, que é muito importante, porque principalmente as regras de cotagem ela vai impactar na questão da interpretação do desenho. Quer dizer, não adianta você fazer um traçado, né, todo correto ali, dentro da regra, obedecendo as linhas, tudo direitinho, se a sua cotagem não estiver condizente também de acordo com a norma. Então, eu vou deixar essa parte, né, para a gente fazer, então, separado, tá bom? Queria agradecer vocês por esse momento. Eu sei que foi uma aula, assim, rápida, quer dizer, muita coisa, né? A gente fala muito e ainda a gente não fez nenhuma aplicação mais específica sobre isso, mas eu vou pedir a vocês para dar, assim, uma especial atenção ao caderno 2, tá? E, né, quando a gente retornar em janeiro, se vocês tiverem dúvidas, né, vocês podem me perguntar, a gente vai conversando, tá certo? E tem vídeo aula também para ajudar vocês, né? Para cada exercício do caderno 2 tem um link, né? Não deixa de acessar os links, porque é material de apoio que vocês vão ter para ajudar vocês a fazer. Sobre o recolhimento do caderno 2, ele vai ficar mais para frente também, junto com o caderno 1, tá bom? Então vocês vão fazendo de acordo aí. Beleza. E a partir de amanhã, eu já vou começar a liberar para vocês as instruções técnicas, conforme eu disse, né?
a respeito do AutoCAD, para que vocês comecem a ter as primeiras experiências ali com o programa. Eu queria deixar claro para vocês o seguinte, olha, não é um curso de AutoCAD, mas são algumas instruções técnicas, pelo menos aquela parte básica que você, se você fizer do jeitinho que está lá, você já vai começar a ter algum tipo de domínio, né? E depois você vai pegando o jeito e vai desenhando. Não é difícil, né? Não precisa ficar preocupado em aprender o programa todo, né? Você ficar, eu tenho que ficar bom nisso. Não, não é assim que começa. A gente começa de pouquinho em pouquinho, né? E as primeiras ferramentas ali, pelo menos as ferramentas mais básicas, vocês vão ter experiência com ela. Então, daquele jeito que eu falei com vocês, siga a instrução, né? Ela vai estar numerada, vai estar lá no blog. Eu vou mandar o link para vocês amanhã, para vocês acessarem e ir fazendo, né? E fazendo um treinamento, tá bom? Então é isso, né? Beleza, Eu professor. agradeço aí a participação. Feliz Natal para vocês, novamente. Um ano novo aí, né? Se cuidem, tá? Com essa Pode variante, deixar, professor. esse vírus maluco aí que tá chegando aí, cuidado. E a família de vocês aí, muita saúde aí para vocês, tá bom? Você também, professor. Sua família também. Valeu. Boa noite para vocês, gente. Um Valeu. abraço. Até mais, Eric.